Felipe Luiz não é mais técnico do Flamengo. Se você estava no Brasil aí nas últimas 24 horas, se você tem internet, com certeza você ficou sabendo dessa notícia, né? Vamos tentar conversar um pouquinho sobre isso, tentar entender aí os desdobramentos aí dessa história, tentar traçar uma linha do tempo do que aconteceu. Vamos conversar um pouquinho sobre isso nesse vídeo de hoje. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Nesse vídeo a gente vai comentar aí sobre essa saída do Felipe Luiz, tentando traçar aí um paralelo aí dos motivos, o que levou o Flamengo a fazer isso, como que foi a linha do tempo aí dessa decisão. Antes disso, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu like, isso ajuda bastante aqui no nosso trabalho. Pois bem, a história começou o seguinte: o Flamengo vinha pressionado durante a semana, teve algumas manifestações lá no CT, né, no Ninho do Urubu, algumas faixas da torcida reclamando, né, pedindo, enfim, uma série de frases, né, de cunho até mais agressivo, violento, né, coisa que não é legal ali a forma como que a torcida cobrou, mas enfim. Tinha uma pressão em cima do Flamengo, principalmente depois de perder 2 títulos esse ano, né? Perdeu lá primeiro para o Corinthians, né, a Supercopa dos Campeões, e depois perdeu ali para o Lanús a decisão da Recopa. Eu acho que o título mais importante nessa situação foi o título da Recopa. O Flamengo não atuou mal, mas estava muito no começo do ano, né? Eu já falei aqui em vários vídeos no canal, eu acho que a temporada é uma temporada atípica, essa de 2025, onde você começou muito cedo, e a temporada essa de 2026, né, a de 2025, ela também foi uma temporada que teve muitos jogos, porque você teve lá aquela Copa do Mundo de Clubes, onde você teve ali, muitos clubes pararam, mas no caso do Flamengo eles disputaram vários jogos, né, teve que viajar para os Estados Unidos, então assim, foi uma temporada atípica de muitos jogos. Então, no meu modo de enxergar, relativamente normal essa derrota do Flamengo nos 2 títulos contra o Corinthians e contra o Lanús, porque estava no início do ano e, enfim, demora um tempo até voltar. Bom, o Flamengo venceu lá por 8-0 o Madureira, né, pela semifinal do estadual, e mesmo depois dessa vitória do Flamengo, a gente escutava ali no estádio uma parte da torcida chamando o time de sem vergonha, vaiando o time, e ali durante a madrugada, né, ali, acho que já tinha passado de meia-noite quando essa notícia começou a repercutir ali nas redes sociais ali, que o Flamengo tinha mandado embora, tinha demitido ali o Felipe Luiz. Então, a princípio, isso ficou muito... Era uma situação que poderia sim causar uma demissão, esse jogo do Felipe Luiz, só que essa demissão, ela talvez viria contra o Fluminense, talvez ela poderia ser ali na final contra o Lanús, que não conseguiu vencer, então foi meio que uma surpresa, porque apesar de uma goleada de 8-0, a demissão do Felipe Luiz aconteceu. Bom, aí quando a gente começa a encaixar aí as peças desse quebra-cabeça, quando as informações foram começando a aparecer, né, durante o dia, uma coisa foi encaixando na outra, a gente teve o Leonardo Jardim, que no ano passado era técnico do Cruzeiro, fez uma campanha incrível com o Cruzeiro, todo mundo acompanhou aí, viu, é um baita técnico, né, o português. E ele, no ano passado, ele disse, né, que não renovaria com o Cruzeiro por questões pessoais, que teria que resolver algumas questões pessoais, tinha lá suas justificativas, e não renovou com o Cruzeiro, o que foi algo assim muito estranho, porque fizeram uma campanha muito boa, né? E daí, essa semana ele estava em Belo Horizonte, né, e depois parece que alguns procuradores, algumas pessoas da equipe dele também estavam no Rio de Janeiro, e aí tudo se encaixou, ele já estava ali meio que já acertado com o Flamengo. Então, quando o Flamengo demitiu ali o Felipe Luiz, ele já estava meio que acertado já com
o Leonardo Jardim. Bom, antes da gente continuar desenrolando sobre essa situação, eu gostaria de trazer aqui algumas informações sobre o Filipe Luís. O Filipe Luís, ele chegou lá no Flamengo depois do Tite, né? O Tite fez uma campanha ruim no Flamengo, não conseguiu demonstrar ali um bom trabalho e estava na dúvida de quem assumiria, né? Tinha aquele... grande parte da torcida do Flamengo que era meio que viúva do Jorge Jesus, né, que foi o último que fez uma campanha muito boa. E aí o Filipe Luís assumiu o time, acho que o sub-20 ou sub-17, se eu não estou enganado aqui, assumiu uma equipe de base ali do Flamengo e com essa equipe ele foi campeão. Depois dessa equipe, ele foi para a equipe titular. Bom, fazendo um comparativo aqui entre o Jorge Jesus e o Filipe Luís, o Jorge Jesus teve 58 jogos contra 101 jogos do Filipe Luís. Foram 44 vitórias contra 63 vitórias do Filipe Luís, 10 empates, 23 vitórias do Filipe Luís, 4 derrotas contra 15 do Filipe Luís. E o título ficou aí empatado 5-5. No comando do Flamengo, o Filipe Luís teve 101 jogos, 63 vitórias e 5 títulos. E aí, se a gente for pegar o aproveitamento dos últimos técnicos do Flamengo e você comparar ali com o Filipe Luís, aí a gente já tirando o Jorge Jesus, o Filipe Luís teve aproximadamente aí 70% de aproveitamento, enquanto o Tite teve 64%, Sampaoli 60%, Vitor Pereira 58% e Dorival Júnior teve 66%. Então, assim, o Filipe Luís foi um grande treinador ali no Flamengo, né? Foi um cara que conquistou muita coisa. A gente falar também aqui dos títulos que ele conquistou no Flamengo, ele conquistou um Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil, um Carioca, uma Libertadores e uma Supercopa do Brasil. Bom, e se a gente for mais além, né? Ano passado o Filipe Luís ele fez uma temporada muito boa, talvez aí uma grande temporada do Flamengo, assim, na história do Flamengo, foi uma temporada muito boa. Ele participou lá desse Mundial nos Estados Unidos e fez uma campanha digna, uma campanha muito boa, conseguiu fazer um grande jogo contra o Chelsea, uma vitória de virada ali contra o Chelsea, assim, num grande jogo, demonstrando ali o poder ofensivo do time, um bom trabalho, né, vencendo uma equipe europeia de ponta, né, como é o Chelsea, naquele Mundial dos Estados Unidos. Então, assim, se a gente for ver historicamente o que foi o Filipe Luís para o Flamengo, é um dos maiores treinadores aí da história do Flamengo, com certeza. A gente falar da personalidade da pessoa do Filipe Luís, é um cara que tem um potencial incrível, né? Um cara que se comunica muito bem, você vê ele nas entrevistas coletivas, ele fala espanhol, ele fala inglês, então assim, é um cara muito diferenciado no nível, se a gente pensar nos níveis dos treinadores que existem no Brasil. Existia uma certa... vamos dizer, valorizava-se demais porque estava ali no Flamengo. Sim, existia isso no Brasil, né? Muitas vezes ele falava que era o melhor treinador que tinha, etc e tal, mas de fato o Filipe Luís é um excelente treinador, um cara realmente diferenciado, um ótimo profissional, né? Um cara muito correto, muito trabalhador e que está começando ali uma carreira de uma forma muito brilhante, né? É um cara muito promissor, é um técnico muito promissor, que é um cara que seria muito bom ver ele à frente da seleção brasileira, né? O trabalho que ele vem desenvolvendo e a filosofia de trabalho dele, eu acho que é um cara fantástico, um cara sensacional. Bom, fechando esse parênteses do Filipe Luís, vamos voltar a entender a situação do Flamengo. Quando o Filipe Luís chegou lá no Flamengo, quem era o diretor de futebol era o Marcos Braz ainda, e o presidente do Flamengo era o Landim. Então era outra gestão. Essa gestão saiu... Eu não entendo bem ali como que era a política do Flamengo, se eles eram oposição ou não, mas acredito que eles saíram derrotados, né? Talvez eles tinham ali o grupo deles, não sei se eles tentaram a reeleição,
Mas, enfim, outro grupo que ganhou as eleições ali no clube de regatas lá do Flamengo. E daí, essa outra gestão entrou com uma outra filosofia, uma outra proposta de trabalho e até uma repórter da TNT trouxe essa informação, né, dizendo que quando a atual gestão, né, do BAP conseguiu ali assumir o Flamengo, ela questionou se o Filipe Luís continuaria ali como treinador e ele não cravou que o Filipe Luís continuaria como treinador, ou seja, né, ficou aquela incógnita e teve um burburinho muito grande no processo de renovação do Filipe Luís, né? Ele tinha um salário muito baixo porque ele era treinador de base, né? Foi ele meio que tampão ali como treinador principal do Flamengo, foi ficando, deu muito certo. E no momento da renovação parece que ele pediu umas cifras muito altas em comparação com o salário que ele tinha, mas assim, compatível com o que é o mercado, que você pensar quanto recebe um treinador como o Leonardo Jardim, que está vindo aí agora para o Flamengo, quanto vai receber o treinador do Palmeiras, quanto recebe o Dorival no Corinthians. Então, assim, são salários altíssimos, é um nível ali de mercado, né, que tem. Então o Filipe Luís pediu um salário compatível com o que era isso de mercado. Isso na época deu uma repercussão muito grande na mídia e agora a gente encaixando as peças aí desse quebra-cabeça, me parece que essa renovação ela foi muito tumultuada e muito tensa ali no Flamengo. Então isso causou um certo desgaste entre as partes, né, entre o Filipe Luís e a atual gestão, que não teria ali, né, supostamente, o Filipe Luís como seu plano principal. No entanto, o Filipe Luís conseguiu ganhar vários títulos. Então, assim, a demissão do Filipe Luís era algo assim que era inviável, porque ele tinha um carinho muito grande dos torcedores, ele é um cara que era jogador do clube e se tornar treinador, um cara jovem, então tinha ali um certo... um certo encantamento entre a torcida e o Filipe Luís, então era uma condição ruim de se demiti-lo, né? Ao que tudo parece ali, né? E aí, essa saída do Leonardo Jardim do Cruzeiro como saiu, muita gente está associando também o que aconteceu com o Vitor Pereira. O Vitor Pereira, na época, era treinador do Corinthians, não quis renovar, alegou que tinha problemas pessoais, precisava resolver esses problemas pessoais, foi para a Europa, foi para Portugal e voltou para o Brasil já assinado com o Flamengo. E parece que o que aconteceu ali com o Flamengo, com o Leonardo Jardim no Flamengo, foi mais ou menos a mesma coisa, né? Ele não quis renovar com o Cruzeiro, mas já estava ali meio que acertado que seria ele o treinador do Flamengo. Bom, são muitas questões, acho que o tempo ali a gente vai conseguir entender melhor, né, tudo que está acontecendo. Eu acho que o Leonardo Jardim é um grande treinador, ele fez um trabalho muito bom com o Cruzeiro, é uma aposta aí dessa diretoria do Flamengo, né, num cara que realmente fez uma campanha muito boa desde das campanhas que ele realizava lá na Europa, né, na frente dos times que ele dirigiu na Europa, passou um tempo no mundo árabe, onde a gente não tem muito contato, não tem muita informação, não acompanha muito, né? Hoje talvez acompanhe um pouco mais, mas mesmo assim ninguém assiste muito os campeonatos na Arábia, né, na Arábia Saudita, né? E na França ele fez uma campanha muito boa, então assim, é um grande treinador e tem um elenco muito bom, o melhor elenco do Brasil. Agora, a situação com o Filipe Luís, é claro que foi uma situação muito pouco profissional. Na minha visão, o Filipe Luís é um grande treinador, ele não precisava ser demitido agora, tinha condições totais, né, de ainda levar o Flamengo a conquistar títulos nesse ano de 2026. Como eu disse no começo do vídeo, foi um ano muito tumultuado, o ano de 2025, com muitos jogos. E existia um certo combinado ali com o elenco principal de que não disputariam o estadual, né? Que apenas a equipe sub-20, né, disputaria o estadual. Com
com o decorrer ali desse estadual, a equipe sub-20 foi perdendo jogos, né? E ali foi precisando colocar os jogadores titulares para conseguir chegar às finais ali, né? Então isso meio que também gerou um clima ruim ali com o elenco. Enfim, são várias arestas ali que foram colocadas ali, e aí ele não era unanimidade, principalmente com a diretoria, e foi demitido. Bom, em linhas gerais, essa foi aí a minha visão do que aconteceu aí com o Flamengo, essa demissão do Filipe Luís. Deixa aqui nos comentários o que você achou, se você concordou com essa demissão, se você acha que o Léo Jardim é um bom nome, vai conseguir levar o Flamengo a títulos em 2026. Eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.